Chegando com mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. Sejam muito bem-vindos. Durante uma hora a gente vai conversar e muito sobre muita coisa bacana. Como sempre, toda semana você tem esse encontro marcado aqui comigo, viu? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um elemento, sobre um bloco, sobre uma história que compõe o carnaval aqui de Salvador, aqui da Bahia. Eu tô falando sobre o mais antigo dos afoxés da Bahia, o Filhos do Congo. Com uma história que ultrapassa gerações, o afoxé Filhos do Congo celebrou no carnaval deste ano de 2023 seus 44 anos de folia e trabalho comprometido com a cultura afro-brasileira. O bloco é herdeiro de outras duas entidades, o Congos da África, um dos afoxés pioneiros da República, criado no início dos anos de 1920 pelo Velho Rodrigo, nas imediações ali do Dique do Tororó. O bloco foi sucedido pelos Filhos do Congo nos finais dos anos 40, liderado pelo filho do Velho Rodrigo, conhecido também como Salvador ou Dodô. Já em 1979, o Filhos do Congo foi recriado, aí já sob a liderança de Edinaldo Santana dos Santos, conhecido a partir de então como Nadinho do Congo, e é ele que está aqui para conversar conosco, contar e reviver essa história. Então, seja muito bem-vindo, Nadinho. Como é que tá você? Tudo bem? Sua bênção. Motumbá, Engoloxê, Colofé, Mucuyu, né? A todos aqui nesse momento que se encontra nesse caminho de tratar do assunto importante da nossa vida, que é a cultura, e para os ouvintes que vão estar acompanhando, né, essa linguagem, que importância nós temos com este grupo da TV Câmara, né, tratando de levar essa cultura para um povo e que lhe pertence. Então, pelo dia que é de hoje, pelo Pai Ogum nos conduzindo, que beleza, e que os caminhos estejam abertos, que é para nós trilharmos do jeito que ele gosta e do jeito que ele quer. Isso mesmo. Eu fiz essa geralzona aí na abertura do programa, falando assim, bem resumidamente, essa história, né, do Filhos do Congo. Mas eu queria que você contasse pra gente como é que se sucede nessa história toda, desde lá, de 1920, passando aí por 40, 79, quando você passou a liderar esse bloco. Olha, querida, na realidade, eu, quando comecei o carnaval, né, eu comecei o carnaval saindo no Desajustado da Liberdade, né, já com uma influência porque eu morava na São Martins, né, e como a Liberdade era o ponto oficial da cultura na Bahia, né, de lá saíram vários blocos, então o que eu escolhi pelo meu primeiro carnaval para vir para a rua foi o Desajustado, que era os pescadores de Varinha. Eu sei que quem está assistindo esse programa, de uma certa forma, que passou lá por trás, vai se emocionar. E era o bloco de peso mesmo, de carinho especial, era o Desajustado Pescador. Aí, depois eu tive a oportunidade de vir para o Ilê Aê, saindo com o criador do Ilê, né, com quem eu tinha uma amizade, que era Apolônio. Sim. Então, fiquei mais um amigo chamado Carneiro, né, e participei dessa caminhada e fui me envolvendo. Depois que eu entendi, inclusive eu digo a criação de Apolônio, porque o Apolônio era uma figura que tinha uma ligação e nós morávamos perto. E ele, dentro desse caminho, tinha a oportunidade de nos ajudar para criar um bloco. E aí eu criei um bloco chamado Fantástico, como o Fantástico está fazendo 50 anos agora de existência, então nós criamos esse bloco chamado Fantástico. Só que aí os meus companheiros não queriam avançar dentro do processo de cultura e eu resolvi sair do Fantástico e recriei os Filhos do Congo, né? E aí foi aí que eu começo a ir buscar o desenvolvimento, trabalhos como livro de pesquisa na faculdade federal, né? E através da professora Ieda Pessoa de Castro, a outra Ieda, que era professora também, professor Bira Castro, nos deu os livros e eu fui pesquisar. E aí eu encontrei lá Congo e achei que era interessante falar desse país Congo. E fiz aquela interpretação. Quem vem do Congo para a Bahia e alguém pergunta de onde é que você é filho, né? Então as pessoas vão dizer que é Filhos do Congo, sem saber da existência das duas primeiras
ação já acontecida lá atrás. Sim, sim. E a partir daí eu digo que os guias disse, é você que é o cabeça dessa história. E aí eu tomei conta, né, organizei, registrei, porque lá atrás, há 40 anos atrás, você não tinha essa questão de CNPJs, se formavam os grupos, e quando foi criado os Filhos do Congo, também não tinha CNPJ, né? Eram os grupos que eram criados para reverenciar a cultura da Bahia, a cultura de matriz africana, religiosa. Então, o meu papel foi dar um avanço, criando na realidade e organizando, registrando, né, buscando o CNPJ e tratando de fazer a marca do afoxé. Então, eu resolvi fazer uma pesquisa e a marca foi trazida pela bandeira do Congo, que tinha lá paz, justiça e trabalho, e que era importante se manter, e a preservação, né, do tigre de Bengala, que isso é uma questão histórica que muita gente não sabe. E aí fui fazendo pesquisa. 8 anos depois desse afoxé estar na rua trabalhando, um amigo me liga do Rio de Janeiro e manda para mim um livro de um cidadão que contribuiu muito com o Brasil, especificamente a Bahia, né? Foi pesquisador, etnólogo, professor, viajou o mundo. Então ele saiu da França jovem de bicicleta, e de bicicleta ele foi para a Alemanha, foi para vários outros países e passou na África. E da África ele vem para o Brasil, né? Passou Rio de Janeiro, São Paulo, e aqui ele forma de dizer que era aqui que ele queria ficar porque se parecia com a África. E ele fotografou muitas coisas, muitas que nos deu a condição de fotografar naquela época lá, em 47, 48, os Filhos do Congo, já a sua segunda geração, que sai de Congos da África e passa a se chamar Filhos do Congo por conta do filho do velho Rodrigo, né? Em que, na realidade, tinha criado. O velho Rodrigo criou Congos da África, porque ele é descendente do Congo realmente, né? Vindo para aqui, rapazinho jovem, foi trabalhar nas docas, né? E era doqueiro, estivador, e contribuidor de ajudar aos homens que iam para as docas trabalhar. Mas tinha um compromisso com o axé, que ele era um babalorixá, filho de Omolu, né? E isso, ele morava no Engenho Velho de Brotas, né? Então, por ali a coisa teve o seu crescimento. Bom, até então, enquanto eu não fui para a pesquisa oficial, eu não podia falar desse assunto, né? Mas eu fui aprendendo e vendo, buscando, e na realidade, depois que esse amigo me manda esse livro e que eu vou desfolhar, está lá, né, que a segunda geração dos Filhos do Congo nasce em 47, 46, 47, porque isso foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? E não podia se fazer aglomeração, mas o Salvador tinha um compromisso de dar continuidade, porque o afoxé nasce dentro do terreiro, né? E vem para as ruas para poder mostrar que não era um bicho de 7 cabeças, a originalidade da nossa religião, e que era perseguido lá atrás. Então o velho Rodrigo, com esta inteligência, ele cria o Congos da África para esse assunto, para defender a cultura de matriz africana, né? Porque não podia se tocar, a elite não permitia, né? A elite não permitia. E o jornalista, de uma certa forma, se via a elite. E aí o que é que acontece? Quando tinha um candomblé, era mandado parar. E a polícia estava lá para arrancar, para furar os couros e suspender. Então, de uma certa forma, o candomblé sai de dentro da casa do axé e vem para as ruas para mostrar a beleza que era, através da sua dança, através do seu toque, né? Através da musicalidade. E isso para reverenciar a casa que estivesse tocando, que precisava tocar naquele dia, mas por conta de ser perseguido, eles formaram esse grupo e vieram para a rua. E isso se transformou em uma beleza, porque a gente sabe que o carnaval lá atrás, né, de 45, 46, 47, era um carnaval europeu. Era tudo dentro dos clubes.
né, como o Clube Fantoche de Otepe, o Cruz Vermelha e outros. Então, a raça negra não conseguia adentrar para participar deste carnaval. E aí é o que surge o afoxé, né, onde surge a sua história, né, porque isso é importante que esse trabalho que vocês estão fazendo nessa condução é história da Bahia. Né? Já que não podíamos participar, traz para a rua e veio para a rua. Ao ver e ouvir o toque do afoxé, né? Aquela elite que na realidade só brincava dentro dos clubes fechados, começaram a vir para a rua, né? E se misturar. E aí vem acompanhar, e assim ainda os criadores daquela época dos afoxés, ainda com o olho na missa, no padre, porque podia ser conduzido a não tocar, Sim. por causa da perseguição. Mas aí eles vêm para a rua, onde vem Filhos de África, Embaixada Africana, e mais uns 3 ou 4 que tem inscrição dentro da UNEB que gravou, e depois aí os Filhos do Congo, Filhos da Terra. Todos esses afoxés eram resistência que era Sim. de um axé, né? Mas os Filhos do Congo foi uma história muito pesada por defesa. E aí, o que é que a gente diz que é importante essa matéria que está sendo criada aqui, para ir? Que o afoxé é a primeira africanização na Bahia. Por isso, dentro das questões históricas, precisa ser divulgado, precisa ser contemplado com os valores de ensinamento, né? Porque nós estamos falando de uma cultura que veio do continente africano e que se preserva aqui. E foi que fez o velho Rodrigo, né? E tinha o seu terreiro no Engenho Velho de Brotas. Depois que ele faleceu, o filho, Salvador, conhecido por Dodô, toma conta, né? O pai era de Omolu e o filho de Oxóssi, na real, o filho biológico. E aí ele toma conta e vem de 47 a 49. De 47 a 49. Então, quando a gente fala que os Filhos do Congo é um dos afoxés mais velhos da Bahia na existência, alguns não gostam, né? E dizem assim, mas você é tão novo falando de 47, 49. Como é que você consegue provar? Aí eu digo, na Vasco da Gama, ali na Fundação PRVG, está lá, foto feita por ele, PRVG, o cidadão pesquisador, e que, por suas lentes, ele nos traz o conhecimento dessa história de uma cultura de um povo. Primeiro porque ele se adaptou, ele dizia que era branco na pele, mas negro no amor e negro para estar aqui, e ficou. Tanto é que ele foi convidado por uma das casas de axé forte na Bahia, e ele vai para lá ser um dos zabás, né? E que é condecorado como Ogã da casa, né? Do Ilê Axé Opó Fonjá, e termina ficando na Bahia. E ele disse que quando ele partisse desse mundo, ele não queria que o corpo dele fosse enterrado fora daqui, que fosse aqui. E assim o foi feito, né? Quando ele faleceu, né? Mas eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o Pierre VG. Não tenho foto com ele, mas tenho um material dado por ele. Até porque a casa nos permitiu, né, de que eu pudesse conversar. E aí foi que eu fui entender a história de como nasce o Congos da África lá naquele tempo, né, com o velho Rodrigo, depois que passa-se ao filho que comanda esse determinado tempo. E a partir daí, quando os filhos do Congo, o Salvador, quando faleceu, ele e o Fulô, né, que ficou cego, enfim, na verdade, continuou morando no mesmo lugar, naquela redondeza do dique do Tororó, né, do lado esquerdo, onde vai para o Engenho Velho de Brotas. Bom, aí os filhos do Congo teve uma parada, nessa parada ressurge em 79 comigo, como eu conto a história de como é que eu conheci para poder trazer a repetição dos Filhos do Congo. E que vou, produzo a documentação, organizo nesse ato, foi justamente por isso. E aí, 8 anos depois, eu encontro uma pessoa em Castelo Branco, Sim. e que era parente da família de Salvador. E aí essa pessoa me leva à esposa do velho de Salvador, em Castelo Branco, morando perto da minha tia, que a gente começa em Castelo Branco uma parte, saí da São Martins e fui para Castelo Branco. E aí ela me conta, a dona Maria me conta como é que eram os filhos do Congo já da segunda geração,
porque ela saía também, né? E aí eu conheci a família da segunda geração, ou conheço, porque estão vivos aí, né? A gente tem um bom entrosamento. E eu tive a oportunidade de convidá-los para participar dos Filhos do Congo como parte da história da vida de uma cultura que eles trouxeram para a gente. E aí eu fui buscar, me interessar, pesquisar e venho envolvendo pessoas que, na realidade, têm dado uma contribuição, como o professor Jaime Sodré, fui aluno dele nessa caminhada, falo sempre dele por conta disso, e que contribuiu com a Bahia, né, na questão cultural, doutor em História. O que já nos deixou também o professor Bira Castro, foi uma das pessoas que contribuiu conosco por essa história dos Filhos do Congo, incentivando e dizia, os Filhos do Congo é a história da Bahia. Você tem que dar continuidade enquanto você respirar o ar do Pai Maior que lhe dá essa condição de conhecimento. E eu fui buscando a me envolver e pesquisando. Então, há 39, 40 anos atrás, nós temos um CNPJ, né, que esse CNPJ está aí vivo, aonde nós buscamos tratar de como associação para que a gente pudesse ter participação nas coisas, porque antigamente os grupos só tinham o nome, era formatado, mas não tinha documento de registro. Né? E os Filhos do Congo faz nessa caminhada, aonde a gente conhece o Arquimedes Silva, que foi o criador da Federação dos Clubes Carnavalescos da Bahia, que poucas pessoas falam, né? E a gente já tentou buscar mostrar uma homenagem, porque ele foi um dos grandes contribuidores da cultura da Bahia para o carnaval. Levou para Nice e vários outros países, porque ele era marujo, né? Era marinheiro mesmo. Então, ele tinha esse conhecimento de contribuir. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar o velho Arquimedes e ele passar os ensinamentos. Assim como um dos cidadãos que eu perguntava muito sobre a questão do Afoxé Filhos do Congo, e que ele sai do Congo e vem ajudar a criar o Gandhi, que é Negão Doni, grande músico, percussionista, né? Trabalhou com Emília, você está entendendo? Então eu caminhava dizendo, eu preciso compreender, entender o que eram os Filhos do Congo daquela época. Só que eles ficavam calados, não diziam nada. No dia que eu descobri, aí eu disse, eu descobri, Negão, que você, né, nunca me deu a ideia do que foi os Filhos do Congo, mas que você saía nos Filhos do Congo carregando Salvador no pescoço, o Dudu no pescoço, que é o terceiro filho, o neto de Velho Rodrigo, sim, que está vivo e mora em Castelo Branco. Ah, que maravilha. Não é? Então, a partir daí, as lágrimas começaram a descer. Ele disse, você é um jovem muito ousado, Nadinho, de brincar com essa história dessa cultura. Eu também não entendi o que é que ele queria dizer com isso. E aí eu tomei posse por essa coisa, registrei, organizei, virou uma associação dessa magnitude, aonde antes as mulheres não tomavam parte no carnaval, regendo um afoxé. Né? As mulheres eram para tratar do caminho das baianas, tratar das comidas que era dada depois do carnaval, né? Mas trazia aquela cultura mantendo e cantando para os orixás. Maravilha. Com essa fortaleza, eu termino indo buscar, depois de ter descoberto, através de PRVG, as fotografias que está no livro Retratos da Bahia, que é complicado e difícil esse livro hoje. Eu creio que só na biblioteca ou no museu é que você encontra esse livro, né? Ou com Ângela, que é a tutora da Fundação PRVG. E aí tem uma revista que eu não sei se você conhece, que essa revista é histórica da Bahia, Cruzeiros da Bahia, onde está lá falando dos Filhos do Congo, falando dos Filhos de Gandhi, mostrando lá o bonde, né, passando na rua de Salvador e o pessoal empendurado. É a partir daí que eu posso dizer e provar que os Filhos do Congo é um dos mais velhos da Bahia, né, e que tem essa história viva, né, essa história viva. E aí nós passamos a desenvolver o ensinamento da música, da dança, né, porque eu fui professor de dança há mais de 12 anos no Centro Histórico, ensinando no Teatro Miguel Santana, né, na questão percussiva, ensinando percussão também para os jovens, tudo em nome do Afoxé Filhos do Congo. Sim. E caminhando, então, depois da música, da dança, a capoeira, né, muitos vieram aprender com Filhos do Congo. Então, hoje nós temos dançarino, que foi meu aluno de dança lá atrás, há 25, 30 anos atrás.
nos Filhos do Congo. Foi aluno de percussão, que hoje viraram músicos profissionais e que ganham através disso aí. Né? E alguns de capoeira. Então, toda essa inspiração veio da minha linguagem, que renasce na Baixa do Curuzu, né? E vem para Castelo Branco e depois passa-se hoje para o maior bairro da América Latina, que é Cajazeiras. Maravilha. Você viu que fez um resumão logo aí, de início, para a gente tomar essa base de como é essa história do Filhos do Congo, contada aí por Nadinho do Congo, que está aqui com a gente, que viveu tudo isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, de uma forma breve, que daqui a pouco a gente já tem um intervalo. Nesse período que você estava pesquisando, buscando a história, inclusive lá do Congo, você já era iniciado? Como é que esses estudos acabaram influenciando aí na sua vida religiosa, ou como é que isso já estava ali misturado nesse processo? Olha, é muito importante quando se trata da questão religiosa. A minha avó era testemunha de Jeová, né? E eu seguia a estudar esse caminho. Mas, assim, quando a gente está jovem, a gente segue o que os pais querem que a gente siga. Mas, assim, eu não tive a oportunidade de me batizar. Sim. Eu caminhei por outro ramo. E fui entender que eu precisava preservar essa cultura, né, da matriz africana, que é a cultura da Afoxé, porque tratava da religiosidade trazida pela nossa ancestralidade. Então, a partir daí, eu assumo, né, como estudioso, o pesquisador, acompanhador dessa religiosidade. E aí depois é que eu vou frequentar algumas casas para entender por que os afoxés normalmente saíam das casas dos axés ou do candomblé. Então andou junto, né? Você começou a sua pesquisa, começou a despertar curiosidade, você começou a visitar os terreiros. Exatamente. E aí, em que momento você se inicia? Bom, aí quando algumas casas sempre querendo que eu fizesse o que era necessário fazer, e eu correndo, aí encontro uma pessoa, tia de um aluno meu, né? E que, na verdade, é que eu estou hoje nessa casa, mas eu já tinha passado por mais duas nos Pernambués, né? Eu tive a oportunidade de ficar praticamente uns 10 anos, né, na Mãe Natalice. E depois da Mãe Natalice, ela era madrinha do Afoxé. E aí, quando ela disse que não podia mais, que estava ficando cansada, uma grande enfermeira da Dicília Balbino, né? E uma pessoa que deu sua contribuição com toda a família. E aí eu fui aprendendo dentro da casa dela a caminhada dessa cultura. Até chegar na Mãe Dulce de Oiá, que é do Ilê Axel Cutainã, do qual hoje eu sou, há mais de 10 anos, ogã dessa casa, oficializado, né, representante oficial, de orientar as pessoas que têm o seu interesse de aprender o que é o axé, e fui buscando outras vertentes de conhecimento. E me encontro, né, como representante oficial, porque eu tive o conhecimento e a nomeação de uma digina, né, mas que as pessoas acham que assim, o Nadinho do Congo é que vem na frente. Agora já foi, meu filho. Seu nome, onde você quer que vá, é Nadinho do Congo e acabou. Olha, a gente vai fazer uma pausa rapidinho para o nosso intervalo e na volta a gente vai saber um pouco mais sobre o bloco, né? Saber sobre os projetos sociais que realiza, as alas, né, que saem no Carnaval de Salvador, essa dificuldade que a gente sabe que os blocos afro enfrentam para poder se manter no Carnaval. Enfim, a gente tem muito papo no próximo bloco, então não saia daí, que é rapidinho, só o tempo de uma água e a gente já volta. Gente, foi rapidinho, tá vendo? Já estamos de volta com o Azeviche, hoje falando sobre os Filhos do Congo, e ele tá aqui, Nadinho do Congo, contando um pouquinho dessa história pra gente. Você, é claro, já sabe, divida essa história, compartilhe, porque certamente, quando você estiver no Carnaval, que avistar os Filhos do Congo, você já vai saber do que é que se trata, viu? Ele veio aqui cheio de coisa, daqui a pouco ele vai mostrar pra gente, tem presente pra mim, vai contar projetos novos, mas eu quero que você fale um pouco dos projetos sociais que os Filhos do Congo realizam, né? Porque a gente vê muito os blocos afros no Carnaval, mas não tem ideia, muitas vezes, do que eles realizam ao longo do ano. Então, fala um pouco desses projetos sociais e as alas, né, que vocês botam na rua no Carnaval, de onde é que elas surgem? Bom, na verdade, o projeto social dos Filhos do Congo já começa quando eu passo a ensinar a capoeira
quando eu passo a ensinar a dança, né, no Pelourinho, no Teatro Miguel Santana, que é uma questão histórica nossa. E essas pessoas que foram os meus alunos, né, nós temos aí hoje um chamado Nildinho, que é meu aluno já de 30 a 40 anos atrás e que é professor de dança e que sai no afoxé. Ele continua trazendo os alunos dele, né, para sair no carnaval. E normalmente ele representa 1 a 2 alas, que sai com 100 pessoas, 150 pessoas, né, 70 de acordo a ala, porque a gente sabe que é um projeto social quando se trata do formato de ensinar e alguém aprendeu, né, passou a tomar conta desse caminhar e virou um professor de dança que serve aos filhos do Congo. Então, o projeto social está aí dentro, né, que a gente já parte pelo processo do terceiro setor, de ensinar alguém, esse alguém fazer o transporte e passar, produzir. Então, esse é um dos chaves da nossa instituição, que a gente não pode deixar. A gente tem sempre também o pessoal de capoeira que, quando a gente vai fazer um enfrentamento cultural para mostrar, a gente traz e contrata. E normalmente vem alunos que participaram aprendendo comigo, né? Isso quando eu falo de capoeira, eu não sou um capoeira da rua, mas sou admirador e acompanhador. Eu sou um capoeira que aprendi com 2 mestres que estão vivos aí, qual os 2 eu sempre peço a benção, que é o mestre Vigílio da Fazenda Grande do Retiro, né? Foi meu mestre, né? E o mestre Curió, né? Que todos conhecem, que é um homem que assim, eu tenho uma admiração grande pelo fato de ter sido doutor honoris causa fora da Bahia e lhe deram esse presente, né? Então, foi por ali que eu aprendi e que nós temos o prazer de dizer que está aí vivo contribuindo. E a partir deles eu passei a ensinar a outras pessoas, como fui professor de capoeira durante quase 20 anos na escola de menor, né? Quase 25 anos. E depois fui passando por outros locais ensinando. Então, todo esse caminho faz parte dessa estratégia da questão social. Agora, mais para cá, né, já quase uns 20 anos, a gente tem preparado e educado jovens dentro desse sentido de desenvolver a arte. Então, nós temos um grupo de pessoas que vem de mãe e filhos que estão dentro do afoxé na área da costura, né, que é uma questão social, né? Hoje a nossa presidente Lil Silva, né, a qual eu tive o prazer de fazer o preparatório para ela, mais outras mulheres, conduziu a afoxé, tem o interesse de desenvolver, por exemplo, a construção de roupa feita à mão, né, com os detalhes, trabalhar com o jeans e o pano do afoxé, que é o nosso trabalho direcionado. Então, na realidade, nós descobrimos uma pessoa em Fortaleza em que faz o nosso pano. O nosso pano não é feito aqui na Bahia, né? É feito lá em Fortaleza, roda em São Paulo e volta para a gente. O qual, assim, eu creio que a Bahia precisava, já que tem esse conhecimento histórico, nós somos a segunda África, não é dita só por mim, é por quem conhece, por pesquisadores, né? Um dos estados mais negros do Brasil, né? Depois da África. Então, a história nossa vem daí dessa pesquisa. Então, nós temos não só o processo do artesanato, a confecção de sabonete, né? Nós temos essa confecção, nós temos isso tudo filmado e gravado. Quando a gente consegue fazer um projeto que é passado, esse projeto pelo edital, a gente constrói convocando pessoas de Boca da Mata, através do meio de comunicação, né? De Castelo Branco, do centro da cidade, é aberto realmente. E aí nós temos diversas parcerias de convocar essas pessoas para participar do empreendedorismo negro. E que não é uma coisa de agora. O empreendedorismo negro já vem de lá de muito tempo, né, da construção da raça negra. Então, esse é um dos caminhos, além desse aspecto de confecção, de peça e original, curso preparatório para o processo de melhor educação dessas mulheres negras e homens negros, que é importante. Este é o compromisso do Afoxé Filhos do Congo e que tem trilhado por essas linhas, e a gente tem aí feito uns 8 a 10 projetos passados, né? E mais outros que a gente tem feito sem ter grana na mão, né? Feito por vontade, por questão de que necessita, e estamos abertos para as pessoas que queiram ser nossos parceiros para conduzir
porque a gente sabe que nós somos parte do terceiro setor e que o governador, ou seja, os governantes não vão lá no terceiro setor. Precisa enxergar melhor essas instituições que têm um compromisso com a comunidade e que está ali para ensinar a música, para ensinar a dança. Né? Na pandemia mesmo, nós tivemos uma contribuição grande, né? Dentro da linguagem de ajudar, através da Pracatu, com apoio de Carlinhos Braus e outras pessoas, onde nós cedemos o cartão de contribuição para as pessoas que estavam num problema sério que nós passamos. Nós tivemos a distribuição de mais de 300 cestas, né, que foi participado através da Secretaria da Reparação Municipal, com a nossa querida Ivete Sacramento. Né? Assim, a instituição gostaria de ter mais parceiros, porque eu canso de dizer, vou continuar dizendo enquanto puder experienciar que o nosso Pai nos dá, que o nosso afoxé não é só carnaval. Né? Nós temos uma história, uma estrutura e passar para as pessoas. Assim como nós já levamos as pessoas para a faculdade. A nossa presidente formou em administração, né, por uma faculdade e que ela foi buscar o conhecimento de patrocínio. E se decepcionou em parte porque os próprios patrocinadores da própria área do maior bairro da América Latina não conseguiam ajudar e não conseguem ajudar. E a gente fica triste com isso. Porque quando você ajuda uma instituição a manusear um projeto de corte, de costura, de dança, você está trazendo as jovens para aprender uma real história, trazer mulheres que precisam ter um outro enriquecimento da linguagem, da cultura. A gente não tem mais alfaiate, né? Os jovens não querem ser alfaiate. Né? Então, assim, tem estilista, mas não sabe pegar na máquina para costurar. Então, a proposta do Afoxé Filhos do Congo vai muito mais além, né? De poder preparar, educar. Imagine se nós tivéssemos patrocinadores, como não seria. Isso acaba sendo uma grande dificuldade também para vocês botarem bloco na rua, né? Você sim. falou aí desses cursos que vocês acabam ministrando, de corte e costura, falou dos tecidos. Eu imagino que vocês têm várias aulas, né? De dança, de capoeira, Sim. de música percussiva. Mas como é que vocês fazem na prática ali, para conseguirem mesmo no carnaval? Vocês contam com o apoio da comunidade? Todo mundo chega junto e acaba contribuindo para o bloco ir para a rua? Como é que vocês fazem? Qual a estratégia que vocês aprenderam a adotar para conseguir manter o bloco desfilando no carnaval? Olha, eu costumo dizer que Ogum abre os caminhos para a gente. E nessa abertura eu aprendo muito com os nossos guias. Imagine que há 43 anos atrás, 42 anos atrás, o Afoxé Filhos do Congo já saiu de carroça porque não tinha dinheiro para pagar trio. Nossa. E aí a gente homenageou a festa do Bonfim. Né? Mas também a gente saiu ali perto do Campo Grande, naquela rua que tem ali perto do pronto-socorro. Quando a gente passou mais à frente, a gente liberou porque os animais não conseguiam descer. Sim. Hoje a gente sai com trio. Então tivemos um grande avanço, mas tudo acreditando. A cultura afoxé é patrimônio material de um povo. E esse patrimônio material de um povo precisa ser enxergado pelos nossos gestores, que quem é presidente, quem é coordenador, organizador da cultura afoxé, precisa ser remunerado. Por que precisa ser remunerado? Primeiro que está buscando a historiação da cultura afoxé para um povo. Né? Sabemos que a prefeitura, sabemos que o governo do estado vende a nossa produção da raça negra para mostrar para os turistas vir para a Bahia, vir para Salvador para o melhor carnaval do mundo. Então, na realidade, essas instituições que preservam a cultura do afoxé têm um ensinamento. E aí precisa, sim, ser remunerado, precisa ser organizado, precisa ser tratado bem, porque as pessoas pensam que é. Então, nós tivemos a montagem, 14, 15, 16 anos nós estamos fazendo praticamente, do Ouro Negro. Por que surge o Ouro Negro? Por causa das instituições de matriz africana. E esse Ouro Negro, quando nós lutamos lá, foi justamente para trazer recursos, né, que era um projeto, e a gente quer que vire um programa com rubrica, para que essas instituições que preservam seja contemplada. Então, a partir daí, já que a gente sabe que nós temos uma Secretaria de Cultura Municipal, nós temos uma Secretaria de Cultura Estadual, essas precisam ligar intensamente
né, para conversar conosco, para discutir os assuntos melhores, em função de como manter vivas essas instituições que têm uma contribuição para um povo vivo, né? Então, a partir daí, a gente busca, já que a gente não tem patrocinador, porque nós sabemos que as cervejarias, elas são vendidas dentro da comunidade. Os mercados vendem dentro da comunidade. Mas quando a gente bate na porta para buscar um apoio de patrocínio, a gente não consegue. Como se a gente não consumisse, né? Não consumisse. Você está entendendo? Então, isso precisa se enxergar, isso precisa ser azuelado, como está sendo feito aqui agora, tendo o caminhar de azuelar mesmo para as pessoas entenderem o que é isso, né? Pelo o processo de manter vivo a nossa veste, né? A coloração que a África traz para a gente, né? Que é essa beleza que hoje a gente tem juntado, né? A gente trouxe para o Carnaval da Bahia um retrato específico da beleza do mundo, que é a raça negra, com suas danças, com seus cantos, né? Com suas roupas, né? Com sua musicalidade, com a terapia, porque a música africana é uma terapia, né? Para poder organizarmos e entender que a gente pode. Além de não esquecer, como Jerônimo fala, que ele começa pelo Ijexá, tratando dos orixás, e termina com a salsa e o merengue. Né? Então, Jerônimo e será, enquanto vida tiver, um grande contribuidor dessa nossa cultura, do que é a musicalidade do afoxé, a realidade do afoxé. Mas a musicalidade do afoxé ainda não foi exibida para passar à frente como deveria, porque através do afoxé, né, se tratando de ser a primeira africanização na Bahia, que daqui da Bahia surge para vários outros estados, como nós temos parceria com a Federação Nacional de Afoxés, que foi criada por mim aqui na Bahia, e aí a gente vai à descoberta de vários afoxés preservados em Fortaleza, em São Paulo, em Brasília, né, em Rio de Janeiro, né, em Aracaju. Então, nesses estados, nós temos afoxé. E muita gente não sabe que tem. Até nos Estados Unidos, na França, né, na Alemanha, nós temos afoxé. E que surge de onde? Surge da Bahia para o mundo. Então é preciso ver. Assim como nós estamos dentro das faculdades, levando o afoxé como forma de conhecimento, né, para tal. Como eu tinha falado, a nossa presidente formou em administração, mas foi fazer o TCC em função de patrocínio. Né? E outras pessoas, como o Laroia Riba, a Soraya, que é advogada, fez com esse incentivo dos Filhos do Congo. Né? E a nossa comunicadora, Thaís Santana, que está na comunicação pela UNEB, né? Formou em administração, formou em pedagogia numa faculdade e, com esses conhecimentos, hoje já formou em comunicação na UNEB, tratando pela cultura do afoxé. E, como diz a história, eu não posso deixar passar nesse caminho os conhecimentos. O meu TCC, feito no conhecimento do direito, né, que eu tive a oportunidade de formar 5 anos atrás em bacharel em Direito, também foi feito para levar a visibilidade da cultura de matriz africana, né, e a cultura do afoxé nesse campo em Iorubá, por causa da linguagem, por causa das comidas, por causa da dança. Então, o afoxé precisa ter esse registro que está sendo feito aqui e passado para o Brasil todo. Para o mundo. Né, para o mundo. E que precisa pegar essas pessoas que produzem, que conduzem o afoxé e que usam essa língua. Você imagine que há 12 anos atrás eu tive a oportunidade de brigar para vir, brigar num sentido de questão de fazer acontecer. Sim, lutar. Né? E eu não posso esquecer que o Márcio Meirelles, quando foi secretário de Cultura, deu uma grande contribuição para que todos os blocos afros e afoxés tivessem uma vivência de vir para a rua. E a partir daí é que surge, no comando de Márcio Meirelles, é que surge a discussão da necessidade de criar o Ouro Negro. Né? Agora a gente precisa formatar, nós temos uma pessoa que hoje, inclusive, é membro do Afoxé Filhos do Congo, mas que contribuiu muito. É a doutora Cleia, né, que Costa, que foi procuradora do Estado, né, ela, na realidade, contribuiu muito para que esse programa acontecesse, nos ensinando a várias entidades o seu caminhar, a sua história. Então, o afoxé,
é uma riqueza imensurável na nossa vida. Com certeza. Né? Por isso, a gente precisa dar passos largos para que os representantes, os verdadeiros representantes de afoxé, não é qualquer pessoa que venha e cria um afoxé apenas porque ele vai ser um griot, né, e vai ter essa história, mas sim que ele dê uma contribuição de ensinamento, de estudo. Né? Imagine que eu já tive alunos que vieram da França pesquisar na Boca da Mata o afoxé comigo. Então, o afoxé, ele tem uma realidade. Agora, como nós estamos aqui conversando, nesse papo maravilhoso, essa filmagem, né, esse Azuelá, vai se parar lá no Reino Unido, né, com os representantes da nossa rainha Diambe Capsuila, né, e em Angola, né, porque, na verdade, ele é de Angola e mora no Reino Unido. Então, é o nosso representante oficial lá, para traduzir, passar tudo que nós estamos fazendo aqui, para ver se aparece alguém de fora para nos ajudar também, né, em função do enriquecimento dessa cultura que não pode se acabar. Uma pena, né, que a gente precise levar o que a gente produz, levar nosso material, o material que vocês realizam, sempre para fora, para lá ter uma visibilidade e, quem sabe, aqui também a gente conseguir essa valorização, já que no dia a dia a gente sabe que não acontece. Né? Você falou da questão do patrocínio e aí, antes de você mostrar as coisas que você trouxe para a gente, para ilustrar, tem jogo, tem tecido, mas aí eu volto a pensar contigo o formato do carnaval atual. Né? Os blocos afro, de um modo geral, desfilam no Campo Grande. E é um cenário, é um circuito que vem sido apagado ao longo dos anos, em detrimento aí dos camarotes, dos grandes camarotes, das estruturas que são montadas lá na orla da cidade, no circuito Barrondina. Então, como é que você vê aí uma possibilidade de melhoria, de restauração, de revigorar aquele circuito do Campo Grande, para que os blocos afros venham a ter mais visibilidade e serem mais valorizados da forma que merecem, né? Como é que você vê essa necessidade de revitalização do centro? Olha, essa pergunta que você me faz é a pergunta que muitas pessoas fazem e que não quer calar, né? É necessário que as instituições de matriz africana seja contemplada financeiramente para que a gente possa sair mais cedo, né? Porque a gente sabe que a gente sai tarde por causa da grana. Então, se a grana vier antes, você prepara tudo antes. Eu costumo dizer que é assim, eu vou te convidar para você ir comer gudiar o AG1 lá no meu ilê, né? Então, se você vai gudiar lá, eu tenho que estar com dinheiro antes para me preparar para lhe recepcionar. Então, se eu tenho dinheiro em cima do dia, eu fico numa dificuldade de recepcionar. É a mesma coisa da gente, porque a gente tem costura, né? Aí vem o processo da administração, da questão social, pelo ensinamento que a gente pega a costureira da comunidade, né? Então, a gente paga com o dinheiro que a gente recebe. Então, isso é uma questão social. Aí, a gente tem esse material que vem de fora e que a gente precisa pagar para que essa coisa aconteça, e não é aqui. Né? Então, se não tem aqui, a gente se mantém na dificuldade de desenvolver esse trabalho para que a gente pudesse ter pago as costureiras e sair mais cedo. Porque quando você tem as roupas 20, 30 dias antes, você consegue administrar e você vai administrar sair cedo, para que o povo do outro lado do mundo que assiste a televisão, né, entenda como o melhor carnaval do mundo, que é Salvador, Bahia, né, possa mostrar para as pessoas que não vêm. Então, isso é interessante que a gente possa. Aí tem os patrocinadores. Quando a gente vai a uma cervejaria para solicitar, diz assim, a gente já fechou com outro organismo, municipal, estadual, ou seja, o municipal que é quem rege o Carnaval de Salvador. Né? Agora, o estadual, vendo essa penalização, entra com esses editais, para que a gente faça o edital, para que a gente concorra, que os afoxés, na verdade, não deveriam concorrer a edital. Deveria ser contemplado pelo seu fator do trabalho prestado à comunidade de Salvador. Você está entendendo? Mas essa discussão não é chamada assim o Nadinho do Congo que se debruça a discutir a questão do afoxé na Bahia e no Brasil para tratar desse assunto. Não, é tratado lá de uma forma genérica, com pessoas que não vivem muitas vezes essa realidade, né? Mas a musicalidade, você vê a nossa amiga Daniela, a nossa amiga Ivete, dentro desse processo do conhecimento da música negra, né? A nossa ministra Margarete. Então, é preciso tomar um choque
para rever esses assuntos, porque não é só no carnaval. Além da musicalidade, há quantas coisas nós falamos aqui que é um entretenimento entre o empreendedorismo da raça negra para o mundo. Você está entendendo? Então, desde que a raça negra veio para a Bahia, né, surge nesse mundo, né, trouxe a sua contribuição das iguarias às confecções, né, a montagem de bancos. Mas quais são os bancos que nos convocam? Existe ainda a questão do racismo institucional, né, que essa entidade não, essa não, ou só quando aquela acabar a gente traz essa. Até dentro do nosso pacote, dos nossos irmãos, tem essa questão que precisa se acabar. Precisa, se a gente quer crescer mesmo e contribuir muito mais, a gente precisa estar dando as mãos para dizer isso aqui nos pertence pela contribuição e é a reparação. Se nós temos duas instituições de reparação, tanto municipal, isso eu não tenho medo de falar. Nem que lá na frente eu tenha problema, mas é verdade, porque está aí para isso. Como estadual, é para discutir essas ações necessárias, né, para que o povo saiba que, para que seu filho, seus netos, vai ser jornalista, ou vai ser professor pedagogo, ou vai ser dançarino, tem que passar pelo conhecimento da cultura de matriz africana. Por isso que a Lei 10.639, ela é uma questão espetacular, especial, mas que precisa ser revigorada dentro das escolas, porque não é. E posta em prática, né? Que muitas vezes, até mesmo por despreparo de professores, da própria rede, da própria direção da escola, enfim, vai sendo deixado para depois. Então, nesse fato aqui, esta gravação de enriquecimento é para pôr em prática, na realidade, para os alunos da Universidade Federal da Bahia, que vai fazer pesquisa conosco, e várias outras universidades, né? Como a UNEB, né, que nós temos a nossa professora Ieda Pessoa de Castro viva, graças ao Pai Maior, que tem tido e dado uma grande contribuição para o povo da Bahia, do Brasil, diante de ter sido uma pesquisadora, escritora, enfim, como foi Valdé Luiz Rego, né, como foi vários outros escritores tratando desse assunto da cultura do afoxé. Então, as pessoas precisam entender que o afoxé é uma marca de trabalhar com as pessoas na terapia, ainda para jovens, adolescentes que têm problemas mentais, né? O afoxé é uma forma melhor de você trabalhar. E isso eu digo com prova, porque eu trabalhei com alguns jovens dentro da Fundação da Criança, né? Tratando desse assunto e discutindo que a musicalidade da percussividade eleva você a um conhecimento de entender que melhora a sua questão rítmica, né? Por isso é que esse produto precisa ter um olhar clínico para que a gente possa expandir para dentro da escola. Eu fico meio chateado quando chega em novembro, porque as escolas só nos procuram em novembro para tratar do assunto da realidade da questão do 20 de novembro. Né? Aí eu criei o Dia do Afoxé, né, com um vereador que nos ajudou, que já não está mais hoje nessa pauta, né? E a gente criou o Dia do Afoxé, né, que é dia 30 de novembro, que muita gente não sabe, e quem não sabia vai ficar sabendo agora, através da TV Câmara, né, como também contribuir para que fosse criado o afoxé como patrimônio imaterial nacional de um povo. Né? E aí botaram lá a afoxé como patrimônio imaterial no desfile, mas não é o desfile que nos interessa. O que interessa é você ter uma história dessa que vai para as escolas, vai para a universidade, vai para os ensinamentos, né? E a gente sabe, hoje, o filho da elite que faz direito, faz jornalismo, né? Vai trabalhar com teatro, vem mergulhar nessa pauta da cultura do afoxé, porque o afoxé traz o candomblé. O afoxé defende a capoeira lá atrás, que a gente sabe que a capoeira era uma história que só quem praticava 40, 50 anos atrás era o pedreiro, era peixeiro, era açougueiro, né, e marginal. Por isso que tomava a questão da vadiagem. Hoje, a elite quer tomar a cultura de comunicação e história da gente para levar para a pauta das universidades, como a educação física, e que a gente tem que passar por ele para ser professor. Isso é um desrespeito. Não pode.
porque isso foi criado pela raça negra, preservado pela raça negra e passando para negros e brancos sem definição. Então, hoje, a gente já está na felicidade de que ontem o homem era perseguido porque ele, se jogasse, fosse pego jogando capoeira, tomava vadiagem. Sim. Mas hoje está aberto para os homens e mulheres, né, como terapia, como ensinamento, como educação, uma questão estratégica da vida, né, que toma rasteira e dá rasteira. Como dizia o mestre Caiçara, a barriga está grande, mas a cabeça pensa. Então, quem acompanhou esses mestres sabe que eles nos deu ensinamento, como tem vários outros aqui no Pelourinho, e que, na realidade, ainda procede falando do mestre Caiçara, como eu tive a oportunidade de convivê-la, que incentivava a festa da Conceição, do Bonfim, tratando de manter vivo. Né? E por aí vai vários outros mestres, como mestre Pastinha e mestre Bimba, né? Desses contribuidores. Então, a cultura afoxé mexe com tudo isso. Aí, por que a gente às vezes discute? Ora, chame um representante de trio para vir aqui dar um discurso desse, que ele vai falar apenas de Mamãe Sacode e do axé. Mas, para isso, teve que passar nos conhecimentos da cultura do axé. É isso do mesmo. afoxé, que pegam e botam lá axé. Então, a cultura afoxé é uma resistência valorosa, uma discussão infinita, que depois do afoxé é que vem os outros blocos afro, que passa a ser a segunda africanização na Bahia. Na Bahia. E a história que não acaba mais, viu? E nosso tempo, como é curto, já está no finalzinho, e eu quero que você mostre o que foi que você trouxe aí pra gente, né? Tem jogo, tem tecido. Mostra aí logo pra... Bom, esse jogo, assim, uma pessoa que sentou comigo, que contribuiu dentro do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia para tratar do assunto da cultura afoxé, aonde nasce o afoxé como patrimônio material, e a gente sabe que nós temos livros feitos, né, pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. E aí, recentemente, na lei Aldir Blanc, né, nós fizemos um trabalho de falar da cultura afoxé, mas falar do que a raça negra pode fazer com os seus conhecimentos. Porque o negro também é danado na matemática. E muita gente não sabe. Então, tem o tatuzinho que vem da cultura africana, né, e vários outros comportamentos. Então, nós gostaríamos que as pessoas tivessem um conhecimento. E no meu pensamento, eu sentei com esta pessoa, né, e nós trabalhamos essa história, a professora Magnaí, uma pessoa que a gente tem amizade, e no pensamento dela ela escreveu. Né? E aí nós colocamos aqui os instrumentos que são usados, preservando o processo do candomblé, que são os atabaques, né? O agogô, que é o formato também que está dentro do axé que toca, que são os agogôs, que são instrumentos que dão uma tonalidade dentro desse sentido, e o xequeré, que é aquela planta que se tem no mato, que é preservada e artesanalmente é trabalhada. Então, esse jogo chamado-se de Cafujirê, que vai ter um outro nome na segunda edição, que não será esse. Isso, quando eu falo porque nós temos a UNEB, nós temos outros professores, né, vindo de outros lugares, já com tudo traçado para tratar desse novo jogo que vai ser lançado para a cidade de Salvador e para o Brasil. Essa é a proposta que nós estamos tendo do conhecimento do que vai chegar nas escolas. Então, na realidade, aqui está se tratando de educar através do jogo. Né? Esse jogo é um jogo que vai prender da faixa etária de 6 anos de idade a 60 anos. Sim. Né? É um jogo educativo, tratando da... É um jogo de memória? É um jogo de memória, né? Com os cubos, enfim, educacional. E quem já tem este na mão, que tem lido, tem ligado para mim dizendo quando é que sai a segunda edição com a nova história. E onde é que ele está disponível? Bom, disponível, por enquanto, no Afoxé Filhos do Congo. Tem que procurar nas redes sociais. Nas redes sociais, Nadinho do Congo. E assim, quando se trata assim de Cafujirê, que é o nome que não é nosso, mas a gente precisa divulgar pela sua contribuição, é uma saudação ao Molu. Nós teremos outros que será a surpresa que vai estar vindo. E vocês serão os pioneiros a estar mantendo já esse trabalho, porque isso vai... Alguns deputados já tiveram interesse, né? O governador já tem na mão também, né? Porque nós queremos
que todos os 417 municípios tenham conhecimento do seu trabalho, do seu jogo, e que a raça negra tenha a possibilidade de tratar desse assunto, como tratar da comunicação também, da contribuição que a raça negra teve. Então, o que precisa é a gente buscar enveredar pelos estudos, enfim. E esse é um dos jogos que vai... Eu sei que o bicho vai pegar depois de pronto, né? Esse aqui é a capa. Muito bonito. Vai estar entrando com um outro desenho, né? Filmado, porque assim, nós trabalhamos e não usamos plágio, né? Para que ninguém diga que a gente fez plágio, porque a gente tem a história na mão. Então, eu sei que eu quero lhe contemplar. Muito obrigada. Em nome da turma da equipe, né? Que você vai ficar jogando. Vamos jogar, vamos botar aqui na mesa e a gente vai jogar junto. Descobri que todo mundo aqui está bem de memória, viu? Muito obrigada. Eu costumo dizer em Tondele, que é uma palavra africana, porque eu estou lhe cortejando pelo Afoxé Filhos do Congo, a direção do Afoxé Filhos do Congo, e não quero brigar com você, eu quero te amar. Né? E a gente diz assim, obrigado, a gente não tem que brigar, a gente tem que agradecer. E como é a expressão? Em Tondele. Em Tondele, então. Tondele. Bom, se nós falamos inglês, francês, temos que aprender a nossa linguagem. Por isso que a Lei 10... Olha a gente voltando para a Lei 10.639 de novo. Porque é necessário que a gente aprenda e divulgue. Porque, assim, às vezes quando você fala assim, vocês estão convidados para gudiar o AG1 lá no nosso Ilê. As pessoas estão entendendo que você está falando de um bloco, mas não. Você está sendo convidado para comer na nossa casa, né? E isso é preciso ser tratado. Porque você sai daqui para o continente africano e você chega em uma aldeia dessa aí, você vai ter que falar o dialeto. E aí o que é vai que a gente... aprender na tora, né? Claro. Isso é aprendizagem da questão histórica de uma cultura. A gente sabe que algumas religiões, quando você fala assim, bate na madeira e diz que está amarrado. Jesus não teve amarrado, que Jesus passeou no continente africano, então ele tinha que falar a linguagem do continente africano também. Né? Então, por isso, é necessário que a gente mantenha a lei viva. E, como a gente está quase finalizando, o tema do carnaval deste ano de 2023 foi falar de uma mulher poderosa, uma mulher, como sempre, as mulheres sempre foram e serão poderosas porque sempre foram as matriarcas, né? Mundo, mulher, mãe. Então, dentro desse sentido, nós resolvemos fazer uma pesquisa que veio de Angola para a gente, né? Onde eu citei com a professora Cleia, a nossa presidente Lio Silva, né? E várias outras pessoas que contribuíram, né? E isso aqui a gente não vai esquecer. E o cidadão, que na realidade é um estilista nosso, que depois que ele me ouve, ele senta lá e viaja nos elementos para fazer cria, né? Que todo mundo sabe que é o professor Alberto Pita. Né? Então, ele tem assinado para a gente essa beleza. E aí, nós fomos ver quem foi a rainha Imbandinizinga. O nosso povo precisa saber que foi uma mulher preta, guerreira, né? Que comandou por 4 décadas o seu país e que expulsou os portugueses de lá, porque a gente sabe que a questão dos europeus era tomar conta do que era nosso, do ouro, como sempre, dos brilhantes, das coisas melhores que nós temos, e até hoje, né? E ela fez isso, e ela trabalhou, e ela por 4 décadas foi rainha, né? Teve um comando espetacular em Angola. E aí, a história, por que eu estou dizendo que isso aqui vai para Angola? Porque o meu papel é fazer essa divulgação. Essa ponte, né? Essa ponte. Então, tudo que está sendo filmado aqui vai para lá, para eles entenderem que nós saímos do continente africano, viemos para aqui para preservar e não esquecemos que viemos de lá. Reis e rainhas. Nós viemos reis e rainhas, né? Então, nós homenageamos esta mulher em Bandinzinga de Angola. Angola, que é uma divisão também do Congo e que, na realidade, deu sua contribuição. Então, eu sei que tem sido uma briga esse pano, assinado pelo Pita. Passe logo para cá, que esse é meu. Já estou lhe presenteando. Lindo. Né? Olha que beleza. E que, assim, virou vestes. Tira o olho, né? Viu? Isso aqui é meu, ninguém tasca, já vai virar um lindo vestido, porque é minha cara. Muito bem, muito obrigada.
Tá aqui, ó, Rainha Nzinga de Angola, muito lindo. Nós fizemos o lançamento no Carnaval da Grife Congo, né, com este material, né? E nós temos, além disso aí, nós temos bolsa, nós temos sacola, né? Nós temos as roupas que são criadas. Então, as pessoas interessadas podem procurar o Afoxé Filhos do Congo, né? Ir para o nosso Instagram, Afoxé Filhos do Congo, e buscar a comunicação que vai ter tudo que realmente interessa. Recentemente tivemos um desfile no Jorge Amado, no Teatro Jorge Amado, na Pituba, e uma das pessoas que, na realidade, participou do desfile foi contemplada, em primeiro lugar, pela roupa feita pela estilista, que eu não sei quem é, mas nós temos uma filha, neta da Macota Valdina, que fez também o nosso trabalho. Então, na verdade, virou uma verdadeira história, porque a gente fala de um país que deu a sua contribuição ao nosso país, né? Inclusive, o presidente atual teve recentemente com o presidente de Angola. E teve também com o presidente do Congo, porque sempre foi feito os laços de negócio. E nós estamos buscando fazer esse estreitamento através da rainha de Amcapsila, que é do Congo, né? E rainha lá da cidade próxima de Kinshasa, onde ela tem essa representação e vira o mundo. E como ela passou o carnaval na Bahia em 2019, saindo nos Filhos do Congo, ela agora resolveu que está se preparando para vir para 2024. Né? Que é uma história não só de mostrar através da televisão e do nosso produto, porque isso é questão histórica, né? Você pega esse pano aí, você vai tratar de fazer o completo ou tratar com outras roupas, né? Porque você pode botar outras roupas. E a gente sabe que a gente tem 100% do algodão nesse pano. A nossa roupa é uma roupa de estratégia, porque as pessoas que vão vestir não vai ter problema de alergia. Né? Então, a gente trata de todo esse assunto. Como é que você está tratando? Mostrando o conhecimento através do afoxé. Né? Isso mesmo. Então, é a descoberta da nossa cultura, minha gente. Vamos expandir, levar adiante. Felizmente, nosso tempo é curto. Quero agradecer, então, Dele, já aprendi. Que eu não sou menina. Então, Dele, pela sua presença. Então, as redes sociais, quem quiser mais informações, é Filhos do Congo no Instagram? Filhos do Congo, buscar no Filhos do Congo no Instagram. Né? Enfim, ou Nadinho do Congo, ou a nossa comunicação, procurar a comunicação do Afoxé Filhos do Congo, tem tudo. Né, e consegue também adquirir o tecido, bolsa, tudo. Enquanto tem bolsas, né, sacolas, né, tudo criado pela gente, organizado aí. Inclusive, eu vou estar tendo um encontro agora com uma pessoa que veio me encontrar, porque nós estamos tratando do comércio exterior, buscando levar o nosso produto, né, para o comércio exterior, com algumas pessoas, como vai para Angola, e a gente tem uma menina que está fazendo doutorado dentro da história do Afoxé Filhos do Congo, né, que se chama Lavínia, e assim, a gente vai dando os nomes, porque são pessoas que buscou o seu interesse de tratar, de estudar a riqueza que nós temos. E ela escolheu Filhos do Congo para estar negociando. Então, é para o nosso povo entender que a nossa cultura aqui, a gente também pode vender. Né? Então, como é que a gente vende? No momento que você faz um vestido bonito desse aí, alguém vai dizer, pô, onde é que você comprou esse pano? E você vai indicar que foi os Filhos do Congo. É aí que a gente está vendendo. Né? Assim como nós fomos contemplados como uma das melhores instituições no Carnaval Capital Afro, Salvador. Né? Nós fomos contemplados e condecorados com a participação. E é isso que precisa fazer valer da nossa instituição, das nossas instituições, porque tem outras instituições aí dentro desse caminho de contribuição da cultura de matriz africana, e que nós somos parte das universidades para o ensinamento, porque o pessoal vai para a universidade, mas não tem esse conhecimento. Para ter esse conhecimento, tem que vir até a gente, né, para poder conhecer, pesquisar, tratar não só de tudo que eu falei, mas falar das folhas, falar da água, falar da energia positiva que o povo de matriz africana tem pela nossa ancestralidade. Né? Então, é esse caminho que o Afoxé Filhos do Congo trilha, né? E as pessoas que quiserem fazer palestra podem procurar através dos Filhos do Congo, Nadinho do Congo, que ganha o nome de griot, doutor e honoris causa pelo conhecimento que tem prestado a um povo.
E a gente está aí para isso, para abraçá-los todos que preservam, porque essa cultura não é minha. Eu apenas sou um instrumento de levar para as pessoas esse conhecimento para o mundo, para se manter vivo. E a gente precisa estar com as mãos dadas, porque se nós, negros, não tiver essa expressão de entender que nós somos capazes, dentro do ensinamento, a gente não consegue chegar. A gente não quer dinheiro, a gente quer dinheiro sim, mas a gente quer dinheiro da forma de que passe para a gente pelos nossos ensinamentos. É dessa forma que a gente quer o o ou o din-din, o aqué, como é chamado na linguagem iorubá. Maravilha, minha gente. Olha, procure então nas redes sociais, Nadinho do Congo, Filhos do Congo, para você adquirir seus produtos, para você conhecer um pouco mais da sua história e também desse bloco afro de suma importância aqui do nosso estado. Nadinho, mais uma vez, então, delê, e eu lhe espero em um outro momento para a gente render ainda mais essa conversa, que a gente já passou, já ultrapassou o nosso tempo, mas é isso, foi um papo muito bacana para a gente conhecer mais da nossa história, viu? Bom, o prazer é nosso e importante que vocês passam a ser membro da história do Afoxé Filhos do Congo, porque tenho certeza que passarão para os netos, sobrinhos e filhos, né, esse conhecimento dessa história que nos pertence e que a gente precisa segurar que é nossa. Achei. Tamo junto. Os nossos agradecimentos aos nossos guias pelo dia que é de hoje, que Ogum trilhe os nossos caminhos e nos conduza abrindo o caminho e que ninguém nos atrapalhe. Axé. É isso, minha gente. Vocês podem procurar, assistir quantas vezes quiser lá no YouTube da TV Câmara de Salvador. Vou ficando por aqui. Lembrando que toda segunda-feira tem programa inédito para você aqui na TV Câmara, viu? Um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.